Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Pela 10ª vez, ele rodava aquele disco de vinil ao contrário e anotava todas as maldições que ele profetizava. O seu aparelho era antigo. Embora ele tivesse um bem mais novo, da nova geração, o efeito de captura não era o mesmo. Fora que a agulha não era precisa para esse tipo de trabalho. Michael achava que se seguisse uma sequência de lançamentos daquela banda, encontraria uma mensagem clara e objetiva. Essa banda em específico estava dando muito trabalho. Ele já havia feito isso com outras, mas essa estava sendo um mistério. Ele tem feito esse trabalho, pegando bandas de rock desde a década de 60 até os dias atuais. As mensagens pareciam seguir uma trilha, seguir um padrão. Uma mensagem que sempre levava a outra banda, que levava a outra, que ainda nem tinha surgido na época. É como uma mensagem a ser decifrada, um enigma que contava toda a história de maldição através da música. Isso era uma missão quase obsessiva. Michael era alvo de piada de todos os seus conhecidos e amigos. Mas ele sabia que tinha razão naquele propósito. A sua coleção de anotações dos discos dizia que ele conseguiria muito em breve achar o padrão. Talvez a mensagem final que mostraria como o mundo ia acabar, ou quando o anticristo fosse descer na terra. Uma conexão do bem e do mal. O pacto, realmente diabólico. Mas Michael pensava também que o final seria escondido. Não deixariam algo assim tão fácil. Toda vez que ele ligava a televisão ou rádio, em algum momento passava uma música dessa nova banda de metal, que tinha tomado o mundo inteiro de assalto, dos mais novos aos mais velhos. Até quem odiava aquele tipo de música passou a gostar. Não era normal aquilo, e Michael sabia. Todas as bandas seguiam um pacto, uma tarefa que elas precisavam realizar para entrar em conluio com as forças das trevas, desde as mais simples até as mais complicadas. O resultado de não cumprirem um trato após ganharem a fama resultava em coisas trágicas, como acidentes de avião, ou uma banda que foi carbonizada inteira dentro de uma casa de shows que havia pegado fogo. Michael estava por dentro de tudo aquilo. Estudava esse assunto com afinco. Através das mensagens das músicas sendo rodadas ao contrário, ele descobriu, por exemplo, que uma banda havia feito um pacto terrível. A obrigação deles era vender um lote de ursos de pelúcia com o logotipo de banda e um papel misterioso contendo uma mensagem dentro. Uma mensagem de ódio ao demônio. Michael correu muito atrás de um urso desses e acabou pagando uma boa quantia em um que estava todo sujo e esquecido, em uma loja de antiguidades. Quando ele rasgou o urso por inteiro, ele achou o papel e a mensagem o deixou de cabelo em pé. O demônio vive e em breve vai deixar o mundo de joelhos. Michael contava isso para os seus amigos. Como que as pessoas não descobriram isso? Está mais claro que o sol, na cara de todo mundo. É um verdadeiro escárnio. Mas o seu amigo ouvinte tinha uma resposta sensata para aquilo. Todo mundo alega que essas bandas de sucesso fizeram pacto com o mal. Já levam tudo isso na brincadeira mesmo e na esportiva. Eles acham que tudo
não passa de uma piada. Michael sabia que seu amigo tinha razão. Mas mesmo assim, ele não poderia descansar. Ele seguia descobrindo cada coisa cabulosa. Era macabro o que as bandas faziam por sucesso. Ele estava virando um disco agora. As palavras ele pescava com muito esmero e cuidado. Voltava para retirar. Precisava ter muito cuidado para não arranhar o disco. A voz saía distorcida, esquisita e irritava o seu ouvido. Mas eram ossos do ofício. No final, ele acreditava que valeria a pena. Ele anotava tudo. Um caderno cheio e organizado de tudo que ele ouvia, separado por banda e ano. Tudo que estava anotado contava uma história. Michael, larga isso, homem. Vai acabar louco e paranoico, em um hospício e preso a uma camisa de força, e eu não vou poder te resgatar, disse um amigo de Michael. Mas ele continuava. Era o seu vício. Estava perto de completar o trabalho com essa banda recente de sucesso. Estava no penúltimo álbum. A história estava fazendo sentido. Se ela terminasse da maneira que ele imaginava, poderia alertar ao mundo sobre os perigos que as mensagens falavam. Exausto, ele decidiu descansar um pouco e tirou um cochilo. Revigorado, ele colocou o último disco da banda, recém-lançado, e começou a rodar ao contrário. Era um trabalho cansativo e de muita repetição. Logo na faixa 6, perto da metade do álbum, ele conseguiu ouvir em claro e bom som a seguinte frase: "O que você está querendo ouvir aqui, hein?" A pronúncia da última palavra saiu como um grito agudo e muito alto. Um urro de expurgo. Algo maléfico e carregado de energias negativas, que fizeram Michael desabar no chão. Ele, assustado, viu sair da vitrola uma sombra que logo se materializou na sua frente. Michael imaginava que fosse o diabo em pessoa. "O que você pretende com isso, Michael? Perder a sua vida? Fazer desacreditar os meus clientes? O quê? Me conte." Michael estava mudo. Tentava se arrastar para trás do sofá. Mas a figura estava sempre na sua frente. Não importava a direção que ele fosse. Não tinha escapatória. "Me responda, Michael. Eu tenho todo o trabalho de preparar meus pupilos. Eles só precisam me entregar o que eu quero. As mensagens precisam estar registradas em algum lugar. Quem te contou sobre esse segredo dos discos, Michael?" Ele sabia aquilo desde criança. Seu pai tinha contado sobre pessoas que rodavam os discos ao contrário e acabavam escutando mensagens. Isso era tão antigo quanto o próprio vinil. Michael se manteve calado. O diabo, então, retirou um punhal do bolso e acertou em cheio o coração do homem, e caiu morto na hora. Certas mensagens são melhores continuarem escondidas. Quando se tenta desvendar o oculto, ele acaba voltando para o assombrar. É assim que sempre funcionou. As forças do mal são poderosas demais. A noite de ontem talvez não tenha sido nada demais. Talvez eu esteja dando uma importância maior. Quando acordei hoje, depois das 14 horas, encontrei meus avós na sala como de costume. Eles jogavam baralho. Minha avó me perguntou se eu tinha saído de noite. Menti e disse que não. Ela sempre me esperava acordada para perguntar. Nunca quando eu chego da padaria. Se eu tivesse respondido que sim, da próxima vez ela ficaria mais alerta.
e acabaria me pegando no flagra. Isso arruinaria minha noite. Ela só dorme quando eu chego. Por causa disso, acabo tendo que sair dos lugares bem cedo, justo na hora em que começaria a ficar bom. Sinto um aperto muito grande no coração ao imaginar a velha me esperando. Ela sempre em primeiro lugar. Sempre opto pelo esquema de esperar eles dormirem e sair de fininho. Isso tem funcionado. Ontem foi sábado. Como todos os finais de semana, um dia para se divertir. Não tinha aulas na faculdade. Estudo de noite, o que significava o dia inteiro só para diversão. Acordei bem tarde. Cumprimentei meus avós e almocei sentado na frente do computador. Conectei a internet e encontrei meus amigos. Ficamos conversando a tarde inteira. Fizemos planos para aquela noite. Dia de pizza, um rodízio bom e barato, uma cerveja e colocar o papo em dia. Desconectei para tomar banho e me arrumar. Converso com meus avós. Aviso que não irei demorar muito. No máximo, meia-noite já estaria em casa. Peço uma grana ao meu avô. Nesses tempos de faculdade, ele é o meu patrocinador. Coloco a grana no bolso e vou ao encontro de meus amigos na praça. Sou o último a chegar. Murilo, Gabriela, Matheus e Eduardo já estavam à minha espera. Nos cumprimentamos e fomos caminhando até a pizzaria. Foi uma longa caminhada. Aproveitamos para contar muitas histórias. Típico programa de jovens. Caminhamos cerca de 30 minutos. Quando chegamos na pizzaria, nossa mesa já estava preparada. Matheus era muito prático para essas coisas. Sempre era ele que fazia as reservas. Enquanto comíamos, 2 amigos entraram na pizzaria. Tatiana e Tarcísio vinham com um folder em mãos. Era um festival gótico no Inferninho. Começaria à meia-noite. Hora propícia para uma festinha do tipo. O Eduardo foi o único de nós que não quis ir. Disse que no dia seguinte teria que acordar cedo para treinar. Eduardo tinha um time de futebol, era o capitão. Ele não podia faltar. Combinamos então de nos encontrarmos na mesma praça, perto da meia-noite. Pagamos a conta da pizzaria. Ainda eram 11 horas da noite quando cheguei em casa. Minha avó, como sempre, estava acordada, deitada no sofá da sala vendo televisão. Ela sempre fazia isso. Passava o tempo inteiro brigando contra o sono. Dei um abraço nela e a esperei ir deitar. Depois fui para o meu quarto. Liguei o computador e fiquei ouvindo um pouco de som no fone de ouvido, esperando dar a hora de partir. Abri a porta do quarto devagar e a tranquei novamente por fora. Meus avós roncavam, indício que já estavam avançados no sono. Fui de fininho ao encontro dos meus amigos. Quando cheguei, Murilo apontou para minha camisa e deu uma risada. Realmente, eu usava uma camisa do Radiohead, banda inglesa que não condiz muito com o espírito gótico da festa que estamos indo. Por outro lado, quem era ele para rir de mim? Usava uma camisa do Pearl Jam. O Inferninho não era muito longe da praça. Encontramos muitos jovens fazendo concentração para o festival. Conversavam e fumavam bastante. O valor da entrada era muito baixo. Pagamos e entramos. Nunca entendi o apelido de Inferninho. Era na cobertura de um shopping. Tinha um bom sistema de ventilação, um grande espaço físico, um bom bar onde as bebidas eram servidas, uma lanchonete com videokê e um boliche. No folder da festa estava lá toda a programação. Apresentação de teatro, todos caracterizados de vampiros, algumas bandas da cidade tocando,
jogos de RPG e concurso de piadas de humor negro. Achei que o ambiente seria bem mais pesado do que foi. Pensei que seria um pouco hostilizado, confundido com indie, careta, devido à minha camisa ou algo do tipo. Mas foi tudo muito bem tranquilo. Tinha até um rapaz menor de idade que foi acompanhado do avô. Você acredita nisso? A única banda que me interessou foi uma chamada Devourer. Um cara que estuda comigo é o baixista. Eles iniciaram o show tocando um cover de Lacuna Coil. O nome da música Tie Hope, o que me fez ficar muito agitado e de leve socar Matheus, que pulava ao meu lado. Tava curtindo tanto o show que iniciei um corinho de Toca Raul, Toca Raul, o que no final da apresentação se fez presente com a sua sociedade alternativa. Videokê e boliche após o Devourer. Nenhum outro show me atraiu. Com Matheus e Tati fomos até a lanchonete comer alguma coisa. Tati se empolgou com a ideia do videokê e me arrastou com ela. Lembro que cantamos apenas uma música, Time After Time, da Cyndi Lauper. Valha-me Deus! No meio de um festival gótico estávamos cantando essa música. Depois disso, jogamos um pouco de boliche. Na verdade, nem pagamos. Apenas jogamos as bolas para derrubar os pinos nas pistas. Como estava desligado, os pinos não voltavam para o lugar. E a brincadeira durou pouco. Gabriela se despediu de nós cedo. Disse que quando eu fosse embora, passasse em sua casa. Ela ficou de me emprestar o livro O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Respondi que eu iria. Ela estaria no computador que fica em um quartinho do lado de fora da casa. A luz estaria acesa. Era só chamar. Murilo ficou de ir comigo, mas na hora deu para trás. Queria ficar mais na festinha. Fiquei um pouco aborrecido com ele e acabamos tendo uma pequena discussão. Me despedi de todos e fui buscar o livro. Acabei não vendo o festival de piadas de humor negro, o show de teatro de vampiros e os jogos de RPG. O problema de chegar até a casa da Gabriela é a longa subida. Era uma rua íngreme, gigante. Uma coisa bastante complicada para se fazer depois das 3 horas da manhã. Eu cheguei e a chamei baixinho. Não queria acordar os seus familiares. Ela veio rapidamente com o livro em mãos e uma garrafa de amarula. Adoro amarula. Ficamos conversando um bom tempo, dando goles direto no gargalo. O sol começou a raiar e nos despedimos. Ela me deu a garrafa. Eu fui embora com o livro embaixo dos braços e a garrafa na mão. O relógio apontava quase 6 horas da manhã. E sentei na praça. Tinha que esperar pelo menos mais meia hora. A padaria perto de casa abre por volta das 6:30. Todas as manhãs faço lá um pequeno lanche antes de me deitar e dormir. É o meu álibi com meus avós. Chegando essa hora, posso dar a desculpa que saí de casa para fazer o tradicional lanche. Ela chegou, linda, cabelo loiro curtinho. Usava uma camisa preta dos Sex Pistols e uma calça jeans apertada e rasgada, delineando as suas pernas grossas. Como diria Murilo, espetacular. Minha noite, que na verdade já era manhã, poderia terminar muito bem. Ela se sentou no banco ao lado de mim. Fiquei tentando lembrar se a tinha visto na festa. Não me recordava. Trocamos olhares diversas vezes, até que tomei coragem e a chamei para sentar ao meu lado. Ela veio, cruzou as pernas. No começo não quis muito papo, até que parece que resolveu me testar. Você sabe qual é o nome do vocalista dos Sex Pistols? Falou isso tão de repente que me assustei um pouco, mas não demorei a responder. Joseph Lindon, conhecido como Johnny Rotten. Ela abriu então um sorriso e ficou mais receptiva. Conversamos um pouco. Ofereci um gole de amarula. Ela agradeceu a bebida e continuou com a garrafa na mão.
até que se levantou, me deu um beijo na boca e foi embora, carregando a minha garrafa. Desgraçado. Mas até que foi bom. Como eu poderia chegar em casa com uma garrafa de bebida na mão? Fiquei observando Johnny Rotten, com seus cabelos espetados, cantando nas costas de sua camisa.